O poder não pertence aos que esperam a permissão dos outros. Ele é conquistado, tomado sem remorso e mantido com inteligência implacável. Talvez digam que você não tem perfil para liderar. Talvez subestimem suas ambições ou ignorem suas vitórias silenciosas. Mas o fogo mais perigoso nasce das cinzas da subestimação. E é exatamente aí que você começa a construir sua dominação total. As regras que serão reveladas neste roteiro não são para fracos. São para aqueles que decidiram parar de ser espectadores e se tornarem autores do próprio destino. Você vai aprender como esmagar qualquer pessoa que tentar te atrapalhar, usar a mente como arma e transformar cada ataque em combustível para a ascensão. Hoje, você não apenas supera todos à sua volta. Hoje, você redefine o significado de poder. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo, porque só quem participa ativamente merece aprender as manobras que mudam o jogo. Primeira regra: nunca revele suas intenções reais. A primeira lição que separa os dominadores dos dominados é simples, mas devastadora. Mantenha suas verdadeiras intenções trancadas no cofre mais profundo da sua mente. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos eram mestres da dissimulação, homens que sorriam enquanto planejavam a destruição de seus rivais. Quando você expõe suas ambições, entrega ao inimigo o mapa completo do seu território. Cada palavra que sai da sua boca deve ser calculada como uma peça de xadrez. Se você quer o cargo do seu chefe, elogie-o publicamente enquanto constrói sua rede de influência nos bastidores. Se deseja superar um concorrente, demonstre admiração enquanto estuda cada fraqueza dele com precisão cirúrgica. O erro fatal dos fracos é acreditar que honestidade e transparência conquistam respeito. Mentira. O que conquista respeito é resultado. E resultado vem de quem age nas sombras, enquanto os ingênuos falam demais. A técnica maquiavélica da cortina de fumaça funciona assim. Você cria uma narrativa falsa sobre suas intenções para distrair enquanto executa o plano real. Quer abrir seu próprio negócio? Comente com todos que está focado em crescer na empresa atual. Quer conquistar uma posição de liderança? Mostre-se humilde e colaborativo enquanto documenta cada erro dos incompetentes acima de você. As pessoas são cegas para o que não esperam ver. Quando finalmente você executa seu movimento decisivo, eles ficam paralisados, incapazes de reagir, porque foram pegos completamente desprevenidos. Esse é o poder da invisibilidade estratégica. Você não está escondendo quem você é. Está protegendo o que pretende fazer até o momento exato em que ninguém mais pode impedir. Lembre-se, lobo que uiva não caça. O predador verdadeiro se move em silêncio absoluto até estar com a presa entre os dentes. Enquanto os amadores anunciam cada passo nas redes sociais, buscando validação, os estrategistas reais trabalham na escuridão construindo impérios que só serão revelados quando já estiverem consolidados. Pense em cada grande movimento de poder da história. Nenhum deles foi telegrafado. Todos foram executados com sigilo mortal até o instante irreversível. A próxima vez que você sentir vontade de compartilhar seus planos, lembre-se, cada pessoa que sabe é uma pessoa que pode sabotar. Guarde suas cartas, jogue apenas quando tiver certeza da vitória e observe seus rivais se destruírem, tentando adivinhar seus próximos passos enquanto você já está 10 movimentos à frente. Segunda regra: faça-se indispensável e depois insubstituível. Poder real não vem de títulos ou cargos, vem da dependência que você cria nos outros. Maquiavel ensinou que o príncipe inteligente constrói sua segurança não através da força bruta, mas tornando-se a peça central que mantém todo o sistema funcionando. Observe como os verdadeiros poderosos operam. Eles primeiro identificam um problema crítico que ninguém mais consegue resolver. Então, se posicionam como a única solução viável.
No ambiente corporativo, isso significa dominar a habilidade ou conhecimento que é vital, mas que poucos possuem. Pode ser relacionamento com clientes-chave, conhecimento técnico especializado ou a capacidade de negociar situações impossíveis. Quando você se torna o único que sabe como fazer algo essencial, você deixa de ser um funcionário substituível e se transforma em alicerce. E alicerces não são demitidos, são promovidos e protegidos. A estratégia para executar isso tem 3 fases mortais. Primeira fase, infiltração silenciosa. Você se oferece para resolver problemas que os outros evitam, acumula responsabilidades críticas e documenta tudo meticulosamente para que apenas você entenda completamente os processos. Segunda fase, centralização do conhecimento. Você se torna o ponto de referência obrigatório, a pessoa que todos precisam consultar. Quando alguém pergunta sobre determinado assunto, a resposta é sempre seu nome. Terceira fase, expansão do domínio. Você replica essa dependência em múltiplas áreas, até que remover você seja mais arriscado e custoso do que te dar exatamente o que você quer. Essa não é manipulação barata, é arquitetura de poder. Você não está enganando ninguém, está genuinamente entregando valor excepcional, mas de forma tão estratégica que sua ausência criaria um vácuo devastador. Mas atenção, ser indispensável não basta. Você precisa garantir que permaneça insubstituível. Isso significa evolução constante, sempre um passo à frente. Quando dominarem o que você sabe hoje, você já deve estar mestre no conhecimento de amanhã. Compartilhe apenas o suficiente para demonstrar competência. Nunca o bastante para permitir que outros repliquem completamente seu valor. Treine substitutos parciais que dependam da sua supervisão final. Construa sistemas que funcionem bem, mas que tenham aquele ponto crítico que só você compreende profundamente. Maquiavel sabia que até o melhor conselheiro pode ser descartado quando se torna redundante. Por isso, o estrategista supremo não apenas resolve problemas, ele se torna parte permanente da solução, uma engrenagem que não pode ser removida sem destruir toda a máquina. Essa é a diferença entre ter um emprego e ter poder verdadeiro. Terceira regra, é melhor ser temido do que amado. Aqui está a verdade brutal que destrói a ilusão dos fracos. Amor é volátil, medo é permanente. Maquiavel escreveu no século XVI que o príncipe deve escolher entre ser amado ou temido, e se não puder ter ambos, deve escolher o medo sem hesitação. Por quê? Porque amor depende da gratidão alheia, e gratidão é o sentimento mais frágil que existe. As pessoas te amam enquanto você é útil, te abandonam quando precisam fazer escolhas difíceis. Mas o medo é instintivo, permanente, incontrolável. Quem te teme nunca te trai porque sabe que as consequências serão devastadoras. Isso não significa ser um tirano irracional que grita e ameaça. Significa estabelecer consequências claras e executá-las sem piedade sempre que alguém cruzar suas linhas vermelhas. Uma única demonstração de força decisiva vale mais que 1000 palavras gentis. A mecânica do medo estratégico funciona através da previsibilidade implacável. Você estabelece padrões claros. Cruze esta linha, sofra esta consequência. Então, quando alguém inevitavelmente testa seus limites, você não negocia, não perdoa, não dá segundas chances. Você executa a consequência prometida com precisão cirúrgica e frieza absoluta. Todos os outros observam e aprendem. A partir daquele momento, suas palavras têm peso real. Quando você diz que algo vai acontecer, bom ou ruim, as pessoas acreditam porque você já provou que cumpre. Compare isso com o líder que tenta ser amigo de todos, que perdoa constantemente, que evita conflitos. Esse líder é desrespeitado, suas ordens são opcionais, sua autoridade é piada. Por quê? Porque não há consequência real em desafiá-lo.
Ele trocou poder por popularidade e acabou sem nenhum dos dois. Mas cuidado com o equilíbrio mortal. Ser temido não é ser odiado. Maquiavel alertou que o príncipe deve evitar o ódio, porque ódio gera conspirações e traições desesperadas. O medo ideal é aquele misturado com respeito. As pessoas devem te temer porque reconhecem sua competência superior e suas consequências justas, não porque você é cruel por crueldade. Você não pune por prazer sádico, pune para manter a ordem e proteger o sistema. Quando você precisa destruir alguém, faça rápido, completo e justificado. Explique a razão, execute a punição, encerre o assunto. Nunca torture lentamente, porque isso transforma medo em ódio. Nunca seja arbitrário, porque isso transforma respeito em revolta. O medo estratégico é calculado, proporcional e absolutamente consistente. É a diferença entre ser um tirano, que será eventualmente derrubado, e ser um líder temível que reina por décadas, porque todos reconhecem que desafiá-lo é suicídio profissional. Quarta regra: controle a narrativa ou seja controlado por ela. Poder não está apenas em ações, está em como essas ações são percebidas. Maquiavel compreendia que a realidade importa menos que a versão da realidade que as pessoas acreditam. O príncipe inteligente não apenas governa, ele controla ativamente como seu governo é interpretado. No mundo moderno, isso significa dominar a arte de contar sua própria história antes que outros a contem por você. Cada vitória sua precisa ser amplificada. Cada derrota precisa ser reinterpretada como lição estratégica ou sacrifício calculado. Você não está mentindo, está enquadrando os fatos sob a luz que melhor serve seus interesses. Pense nos grandes líderes da história. Eles não eram necessariamente os mais competentes, mas eram mestres em construir e manter suas lendas. A narrativa que você cria sobre si mesmo se torna a realidade que os outros vivenciam. A técnica de controle narrativo tem camadas específicas de execução. Primeira camada: seja sempre a primeira fonte. Quando algo importante acontece, você imediatamente comunica sua versão antes que rumores se espalhem. Segunda camada: use terceiros para validar sua narrativa. Não é você dizendo que é competente, são seus resultados e as pessoas ao seu redor confirmando. Terceira camada: enterre narrativas negativas com abundância de narrativas positivas. Quando surge uma crítica, você não se defende diretamente porque defesa parece fraqueza. Em vez disso, você cria 3 novas histórias de sucesso que tornam a crítica irrelevante. Quarta camada: controle o contexto. Suas falhas são sempre apresentadas dentro de um quadro maior, onde fazem sentido estratégico. Seu concorrente conseguiu aquele contrato? Você reinterpreta isso como livrar-se de um cliente problemático que consumiria recursos melhor investidos em outro lugar. O erro fatal é acreditar que bons resultados falam por si. Não falam. Resultados excelentes acompanhados de narrativa fraca são constantemente ofuscados por resultados medianos com narrativa poderosa. Você precisa ser seu próprio estrategista de comunicação. Documente suas vitórias meticulosamente. Compartilhe suas conquistas nos canais certos. Associe-se publicamente com sucessos e distancie-se de fracassos. Quando algo dá errado sob sua responsabilidade, você reconhece imediatamente, apresenta a solução e reposiciona como oportunidade de melhoria que apenas você tinha coragem de implementar. Maquiavel sabia que percepção é realidade no jogo do poder. 2 pessoas com competência idêntica terão destinos completamente diferentes se uma souber contar sua história e a outra esperar que méritos sejam reconhecidos naturalmente. Mérito silencioso é mérito desperdiçado. Controle sua narrativa com agressividade estratégica ou observe outros roubarem seus créditos e redefinirem seu valor. Quinta regra: use os inimigos como combustível, não como obstáculos.
A diferença entre vencedores e perdedores está em como interpretam oposição. Os fracos veem inimigos como problemas a serem evitados. Os fortes veem inimigos como ferramentas a serem exploradas. Maquiavel observou que os melhores príncipes não apenas superavam adversários, mas os utilizavam estrategicamente para fortalecer sua própria posição. Cada pessoa que te odeia é uma oportunidade. Oposição te força a melhorar. Rivalidade te mantém alerta. Crítica te mostra pontos cegos. O erro catastrófico é tentar agradar a todos e evitar conflitos. Quando você faz isso, perde identidade, perde força, perde respeito. Em vez disso, identifique quem são seus inimigos naturais e use a existência deles para definir quem você é. As pessoas se unem contra inimigos comuns. Quando você tem oposição clara, fica mais fácil reunir aliados. A estratégia de transformar inimigos em vantagem tem mecânicas precisas. Primeiro, deixe seus inimigos atacarem. Não inicie conflitos desnecessários, mas quando atacado, use isso como justificativa para ações que você já queria tomar. Alguém te critica publicamente? Isso te dá permissão para demonstrar sua competência superior e expor as fraquezas do crítico. Segundo, faça seus inimigos cometerem erros. Gente que te odeia age com emoção, e emoção produz decisões irracionais. Você os provoca sutilmente, os faz reagir de forma exagerada. Então, usa essa reação desproporcional para desacreditá-los. Terceiro, estude seus inimigos obsessivamente. Eles revelam suas próprias fraquezas atacando você. Cada crítica mostra o que eles temem. Cada ataque indica suas inseguranças. Você coleta informação preciosa enquanto eles desperdiçam energia. Mas a jogada suprema é transformar inimigos em aliados quando conveniente. Maquiavel era pragmático. Não existem inimigos eternos, apenas interesses conflitantes temporários. Quando um rival pode ser mais útil trabalhando com você do que contra você, ofereça aliança, mas faça isso de posição de força, nunca de fraqueza. Você não está pedindo paz, está oferecendo oportunidade de sobrevivência. Alguns aceitarão e se tornarão aliados valiosos, porque entenderão seu poder. Outros recusarão e continuarão sendo ferramentas úteis que justificam suas ações agressivas. De qualquer forma, você vence. A mentalidade maquiavélica não desperdiça energia odiando inimigos. Usa frieza pragmática para extrair valor máximo de cada situação, inclusive e especialmente de situações de conflito. Oposição não é algo a ser lamentado, é combustível a ser processado em poder. Sexta regra: adapte-se como água, mas ataque como ferro. A flexibilidade estratégica é a característica que Maquiavel mais valorizava. Ele observou que príncipes que se prendiam rigidamente a métodos únicos eventualmente falhavam porque circunstâncias mudam. O verdadeiro dominador é aquele que consegue ser generoso ou cruel, paciente ou agressivo, visível ou invisível conforme a situação exige. Essa não é hipocrisia, é maestria estratégica. Você não tem uma personalidade fixa, você tem um objetivo fixo e personalidade variável para alcançá-lo. Quando o ambiente exige diplomacia, você é diplomático. Quando exige violência estratégica, você é implacável. A maior fraqueza que seus rivais podem ter é previsibilidade. Quando você é previsível, é manipulável. Quando você é adaptável, é incontrolável. A técnica de adaptabilidade letal funciona assim. Você mantém múltiplas estratégias preparadas simultaneamente. Nunca aposta tudo em um único plano, porque se esse plano falhar, você colapsa. Sempre tem plano A, plano B, plano C rodando em paralelo. Quando um caminho se fecha, você já está 3 passos adiante no caminho alternativo. Seus rivais ficam desorientados porque você nunca fica preso. Eles bloqueiam sua jogada e você já executou outra antes que celebrem a vitória.
Essa fluidez estratégica exige preparação obsessiva. Você estuda múltiplos cenários possíveis, desenvolve competências diversas, constrói redes em áreas diferentes. Nunca coloca todos os recursos em uma única aposta. Maquiavel aprendeu com a história que rigidez mata impérios. Roma caiu quando parou de se adaptar. Conquistadores são destruídos por territórios que aprendem suas táticas. Adaptação constante é imortalidade estratégica. Mas adaptação não significa falta de princípios. Você tem valores centrais inquebráveis, sua missão permanece fixa. O que muda são os métodos para alcançar essa missão. Você não traz seus objetivos fundamentais. Você modifica taticamente como os persegue. Pode trabalhar com pessoas que ontem eram inimigas, se hoje servem seu propósito. Pode abandonar estratégias que funcionaram por anos, se o ambiente mudou. Pode ser paciente durante meses e então atacar com ferocidade quando a janela se abre. A consistência está no objetivo, não no método. Isso confunde adversários que esperam padrões previsíveis. Eles preparam defesas contra a sua última jogada e você já está executando uma completamente diferente. Água contorna obstáculos, infiltra rachaduras, adapta sua forma ao recipiente. Mas quando congela, quebra pedra. Quando pressurizada, corta aço. Seja água em movimento e ferro no impacto. Sétima regra: termine o que começou sem piedade e sem hesitação. A última regra é a mais brutal e a mais importante. Quando você decidir destruir algo ou alguém, faça completamente. Maquiavel alertou que ameaças parcialmente neutralizadas se regeneram mais fortes e mais vingativas. O príncipe que fere o inimigo, mas não o derrota, cria seu próprio assassino. Isso se aplica a projetos, relacionamentos, rivalidades, qualquer situação de poder. Quando você decide sair de um emprego, saia de forma que não haja retorno. Quando você decide confrontar um rival, neutralize-o completamente ou não confronte. Quando você inicia um projeto, termine ou cancele formalmente. A pior posição possível é o meio termo, onde você irritou o inimigo, mas não o derrotou. Começou algo, mas não finalizou. Queimou pontes, mas manteve um pé em cada margem. Essa indecisão é suicídio estratégico. A execução dessa regra exige coragem psicológica que poucos possuem. A maioria das pessoas hesita no momento decisivo. Planejam perfeitamente, posicionam-se adequadamente, então recuam no último segundo por medo, culpa ou falsa compaixão. Maquiavel era claro: compaixão no momento errado é crueldade consigo mesmo. Quando você precisa demitir alguém, demita de forma definitiva e rápida. Enrolar apenas prolonga o sofrimento e aumenta o risco. Quando você precisa encerrar uma parceria tóxica, encerre completamente sem deixar brechas para retorno. Quando você precisa implementar uma mudança radical, implemente de uma vez. Mudanças graduais dão tempo para a resistência se organizar. Mudanças completas e rápidas criam fatos consumados que ninguém pode reverter. A hesitação é interpretada como fraqueza e convida desafios. Decisão executada totalmente é interpretada como força e gera submissão. Mas terminar completamente não significa ser imprudente ou cruel gratuitamente. Significa ser eficiente e final. Quando você neutraliza um rival, não precisa humilhá-lo publicamente depois. A destruição dele já foi alcançada. Humilhação adicional apenas cria mártires e gera simpatia. Você ataca uma vez com força total, atinge o alvo e encerra. Sem prolongar, sem saborear, sem criar inimizades desnecessárias além do alvo original. Maquiavel ensinava a economia de violência. Use exatamente a força necessária para alcançar o objetivo. Nem mais nem menos. Excesso de violência desperdiça recursos e cria ódio.
Insuficiência de violência, falha no objetivo e convida a represálias. A medida perfeita é aquela que completa a missão de forma irreversível, mas não gratuita. Essas 7 regras não são teoria filosófica, são tecnologia de dominação testada através de séculos. Aplique-as sistematicamente e você não apenas superará qualquer pessoa, você se tornará a referência pela qual todos os outros são medidos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo, porque apenas os que agem com as estratégias certas alcançam dominação total. A implementação das regras na vida real. Conhecer as 7 regras de Maquiavel para a dominação total é apenas o começo. A distância entre conhecimento e poder é a execução implacável. Muitos leram O Príncipe, poucos se tornaram príncipes. Por quê? Porque teoria sem aplicação é entretenimento, não transformação. Agora, vamos dissecar como essas regras se entrelaçam no campo de batalha real da sua vida. Primeiro, entenda que essas regras não operam isoladamente. Elas funcionam como um sistema integrado de dominação. Quando você oculta suas intenções enquanto se torna indispensável, você cria uma posição de poder invisível, mas inabalável. Quando você controla a narrativa enquanto usa inimigos como combustível, você transforma ataques em propaganda que fortalece sua lenda. A maestria vem da orquestração simultânea de todos os princípios, criando uma presença que é ao mesmo tempo incompreensível e irresistível. Considere o cenário corporativo mais comum. Você está em uma posição média, cercado por rivais igualmente competentes, lutando por uma promoção limitada. A pessoa comum compete pela atenção do chefe através de trabalho duro e esperança. O estrategista maquiavélico age diferente. Primeiro, identifica o problema crítico que mantém o chefe acordado à noite, algo que ninguém mais tem coragem ou competência para resolver. Segundo, oferece-se discretamente para assumir essa responsabilidade sem alarde, trabalhando nas sombras enquanto outros desperdiçam energia em autopromoção superficial. Terceiro, entrega resultados documentados, mas não anuncia vitória prematuramente. Deixa que o chefe descubra organicamente o valor entregue. Quarto, quando o chefe reconhece publicamente, aceita com humildade estratégica que convida mais confiança. Quinto, replica esse padrão em outros problemas críticos até se tornar o solucionador oficial das crises impossíveis. Enquanto isso, seus rivais estão ocupados em guerras de ego, reclamando de injustiças e esperando reconhecimento por esforço em vez de resultado. Você não compete com eles diretamente, porque competição direta é desperdício de recursos. Você compete em um jogo diferente, um jogo que eles nem percebem que está acontecendo. Quando a promoção é anunciada e vai para você, eles ficam confusos, alegam favoritismo, conspiração, qualquer coisa exceto a verdade. Você jogou xadrez enquanto eles jogavam damas. E aqui está o movimento supremo. Depois de promovido, você oferece ajuda generosa para os mesmos rivais que te invejam. Não por bondade, mas porque agora eles trabalham para você e transformá-los em aliados leais é mais valioso que mantê-los como inimigos ressentidos. Maquiavel ensinava que o príncipe sábio é generoso após a vitória, cruel apenas durante a conquista. Isso consolida poder porque demonstra que oposição é inútil, mas aliança é recompensada. Agora considere o cenário empreendedor. Você está lançando um negócio em mercado competitivo. O amador anuncia a ideia para todo mundo, busca validação social, revela o modelo de negócio completo antes de ter vantagem estabelecida. O estrategista maquiavélico opera no sigilo total, valida a ideia discretamente através de testes pequenos que não chamam a atenção. Constrói o produto ou serviço em silêncio absoluto.
Estabelece relacionamentos-chave com fornecedores e clientes sem que concorrentes percebam movimento. Só revela o negócio quando já está operacional, lucrativo e defensável. Nesse momento, copiar se torna difícil, porque você já tem meses de vantagem e relacionamentos consolidados. Além disso, você controla a narrativa desde o início. Não é você tentando entrar no mercado, é você já dominando um nicho específico que outros nem sabiam que existia. Essa é a diferença entre lançamento e invasão bem-sucedida. Durante o crescimento do negócio, você aplica a regra do medo estratégico com fornecedores e parceiros. Estabelece padrões claros de qualidade e prazo. Na primeira falha, demonstra consequência imediata. Troca de fornecedor sem aviso prévio, penalidade contratual executada friamente, comunicação transparente sobre o motivo. Todos os outros parceiros observam e ajustam comportamento imediatamente. Você não precisa ameaçar constantemente porque já provou que cumpre. Simultaneamente, aplica generosidade estratégica com parceiros que excedem expectativas. Pagamentos antecipados, contratos de longo prazo, reconhecimento público. Isso cria um sistema onde colaboração excepcional é recompensada e mediocridade é eliminada sem piedade. O resultado? Sua cadeia de suprimentos funciona com eficiência, que concorrentes não conseguem replicar, porque eles não entendem que poder vem de consequências consistentes, não de relacionamentos sentimentais. Na gestão de equipe, você implementa a regra da adaptabilidade como água e ferro. Com colaboradores inseguros que precisam de direção, você é estruturado e claro, oferece supervisão próxima e feedback constante. Com colaboradores experientes que buscam autonomia, você é invisível, mas disponível. Delega completamente, mas monitora resultados. Com colaboradores problemáticos que testam limites, você é implacável e final. Remove sem drama nem prolongamento. Sua equipe aprende que você não tem uma personalidade fixa. Você tem respostas customizadas para cada situação. Isso gera respeito porque demonstra inteligência emocional e estratégica simultaneamente. Ninguém consegue te manipular através de padrões previsíveis porque você não segue padrões. Você cria respostas situacionais ótimas. O preço do poder e como pagá-lo sem se destruir. Maquiavel nunca prometeu que poder é confortável. Ele prometeu que poder é efetivo. Existe um custo psicológico real em operar com essas regras. Solidão estratégica, vigilância constante, sacrifício de autenticidade emocional em favor de efetividade tática. A maioria das pessoas desiste não porque as regras não funcionam, mas porque não suportam o peso psicológico do poder real. Deixe claro, você não terá amigos verdadeiros nos círculos onde opera poder. Terá aliados, parceiros, colaboradores valiosos, mas não a intimidade ingênua da amizade. Porque amizade exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade é risco inaceitável em jogos de dominação. Isso não é triste, é pragmático. Você precisa separar vida pessoal de vida estratégica. Fora do campo de batalha profissional, você pode ter relacionamentos genuínos com pessoas que não competem no seu território. Mas dentro do jogo, você é jogador, não amigo. O segundo custo é vigilância perpétua. Você não pode relaxar completamente porque relaxamento cria brechas. Suas palavras são sempre calculadas. Suas ações são sempre intencionais. Sua imagem é sempre gerenciada. Isso é exaustivo mentalmente. A solução não é abandonar as regras, é criar sistemas que automatizam parte da carga cognitiva. Por exemplo, estabeleça princípios de comunicação que se tornam automáticos. Nunca reclame publicamente. Nunca exponha fraqueza desnecessariamente. Nunca critique aliados em contextos onde inimigos podem ouvir. Quando esses princípios se tornam hábitos inconscientes, você economiza energia mental. Além disso,
Reserve momentos de total privacidade, onde você pode desligar a máscara estratégica. Pode ser em casa, pode ser em atividade solitária, como exercício ou meditação. Esses momentos de autenticidade privada mantêm sua sanidade enquanto você opera implacavelmente em público. O terceiro custo é moral. Você fará coisas que pessoas moralmente rígidas julgarão como erradas. Demitirá pessoas que têm família, romperá alianças quando não forem mais vantajosas, usará informações de forma que beneficiem você às custas de outros. Maquiavel era direto sobre isso. O príncipe que quer ser sempre bom será destruído por aqueles que não têm esses escrúpulos. A questão não é se você será moralmente puro, a questão é se você será efetivo. Porém, existe diferença entre pragmatismo estratégico e crueldade sádica. Você pode demitir alguém de forma respeitosa, oferecendo carta de recomendação e tempo de transição. Você pode romper alianças explicando razões honestamente em vez de trair nas costas. Você pode usar informações sem destruir vidas desnecessariamente. O estrategista superior minimiza sofrimento desnecessário não por bondade, mas por eficiência. Sofrimento excessivo cria inimigos vingativos. A gestão desses custos exige desenvolvimento de uma filosofia pessoal coerente. Você precisa responder para si mesmo: por que busco poder? Se a resposta é ego vazio, você eventualmente colapsará, porque ego nunca se satisfaz. Se a resposta é missão significativa, usar um propósito maior que você mesmo, então o custo se justifica. Maquiavel escreveu O Príncipe para ensinar como unificar a Itália. Seu pragmatismo brutal tinha propósito nobre. Você precisa encontrar seu propósito que justifica os métodos duros. Talvez seja construir segurança financeira para a família. Talvez seja criar empresa que gera empregos e valor. Talvez seja alcançar posição onde pode implementar mudanças que beneficiam muitos. Quando você tem propósito claro, as decisões difíceis se tornam necessárias, não opcionais. Você não está sendo cruel, está sendo responsável pela missão maior. Além disso, desenvolva rituais de autocuidado que compensam o estresse da dominação estratégica. Exercício físico intenso libera tensão acumulada. Hobbies completamente desconectados de trabalho preservam identidade além do poder. Relacionamentos íntimos com pessoas fora do seu jogo profissional oferecem espaço para a autenticidade. Maquiavel mesmo tinha vida familiar e amizades literárias separadas de suas atividades políticas. Você não é apenas um estrategista de poder. Você é ser humano completo que usa a estratégia como ferramenta, não como identidade total. Quando você começa a se definir exclusivamente através de poder, você se torna escravo dele. Mantenha a perspectiva. Poder é meio para fins escolhidos por você, não fim em si mesmo. Essa clareza mental é o que separa líderes que constroem legados duradouros de tiranos que são eventualmente destruídos pela própria ambição descontrolada. Finalmente, aceite que haverá momentos de dúvida. Você questionará se vale a pena, se deveria ter escolhido o caminho mais simples e menos solitário. Esses momentos são normais e saudáveis. Não os suprima, os examine honestamente. Reavalie sua estratégia. Ajuste métodos se necessário. Mas se após reflexão você confirma que o propósito justifica o caminho, então recomprometer-se com intensidade renovada. Dúvida ocasional é sabedoria, dúvida constante é paralisia. Maquiavel enfrentou exílio, tortura e humilhação política, mas nunca abandonou suas convicções sobre a natureza do poder. Sua resiliência vinha de certeza intelectual de que estava correto sobre como o mundo realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. Desenvolva essa mesma clareza brutal sobre realidade e você terá força psicológica para pagar o preço do poder sem se destruir no processo.
a consolidação final e o legado da dominação. Chegamos ao ponto onde separamos aqueles que apenas consomem conhecimento daqueles que o transformam em império pessoal. Tudo que foi revelado nas 6 regras anteriores e na discussão sobre custos do poder converge agora em uma verdade final. Dominação não é evento único, é processo contínuo de consolidação e expansão. Maquiavel observou que conquistar poder é difícil, mas manter poder é arte ainda mais refinada. Muitos alcançam topo apenas para despencar, porque não entendem que chegada ao poder é início de jogo ainda mais complexo, não fim da jornada. O príncipe que relaxa após vitória é o príncipe que será derrubado por novo competidor mais faminto. Portanto, sua mentalidade precisa mudar de conquistador para guardião implacável, que simultaneamente defende território atual e expande para novos territórios. A consolidação de poder tem mecânicas específicas que poucos dominam. Primeira mecânica: institucionalização da sua dominação. Você precisa transformar seu poder pessoal em sistemas que funcionam independentemente de você, mas que ainda dependem de você para decisões críticas. Se você construiu o negócio, isso significa processos documentados, equipe treinada, cultura organizacional que replica seus princípios. Se você alcançou liderança corporativa, isso significa rede de lealdades cultivada em múltiplos níveis, projetos estratégicos com seu nome que se tornam indispensáveis. A armadilha é criar dependência total, onde você precisa estar envolvido em tudo. Isso te transforma em gargalo. A maestria é criar sistemas que funcionam bem, mas que entram em colapso se tentarem te remover. Essa diferença sutil é o que garante que você nunca será descartável. Segunda mecânica: expansão de domínio através de alianças estratégicas. Depois de dominar seu território inicial, você não ataca territórios adjacentes através de confronto direto. Você forma alianças com outros dominadores de territórios complementares. Oferece valor genuíno através de colaboração enquanto simultaneamente estuda como esses territórios funcionam. Com o tempo, sua influência permeia naturalmente esses novos espaços sem conflito aberto. Quando eventualmente você decide expandir formalmente, já tem conhecimento interno e aliados posicionados. Maquiavel chamava isso de conquista por infiltração diplomática. É mais lento que invasão direta, mas infinitamente mais estável, porque não cria resistência organizada. Você não é invasor, é parceiro que gradualmente se torna indispensável até que a separação se torne impensável. Terceira mecânica: cultivo da próxima geração de aliados. Poder não é imortal, mas legado pode ser. Identifique pessoas mais jovens com potencial de dominação própria. Não as veja como ameaças, as veja como investimentos. Mentorias estratégicas onde você ensina versões selecionadas do que sabe, criando lealdade baseada em gratidão e continuidade filosófica. Quando você eventualmente se afastar ou precisar delegar territórios, essas pessoas treinadas por você assumem mantendo seus princípios e protegendo seus interesses. Isso é como dinastias são construídas, não através de um líder imortal, mas através de linhagem de líderes que compartilham a mesma filosofia de poder. Você se torna não apenas poderoso, mas fundador de escola de pensamento estratégico que perpetua sua influência além da sua vida ativa. Quarta mecânica: evolução constante das suas capacidades. O erro fatal é acreditar que você chegou ao pico. Não existe pico, existe apenas platô temporário antes da próxima montanha. Enquanto você domina território atual, você já deve estar desenvolvendo competências para próximo nível. Se você dominou gestão operacional, estude estratégia de alto nível. Se você dominou o mercado local, estude expansão internacional. Se você dominou execução, estude visão e inovação. Maquiavel estudou história militar,
filosofia política, literatura e diplomacia simultaneamente, porque entendia que poder multidimensional é mais estável que especialização estreita. Cada nova competência que você desenvolve é nova camada de defesa contra obsolescência e nova avenida de expansão. Você se torna polímata do poder, especialista em domínio, mas versado em múltiplas dimensões de influência. A questão final que define seu legado é: quando você alcançar dominação total em seu território escolhido, o que fará com esse poder? Aqui, Maquiavel oferece lição mais profunda. Poder sem propósito é tirania vazia que eventualmente colapsa. Poder direcionado para a construção de algo maior que você mesmo é legado que transcende gerações. Use sua dominação para criar valor real. Construa empresas que geram riqueza para muitos, não apenas para você. Alcance posições de liderança e implemente mudanças que melhoram sistemas, não apenas sua conta bancária. Torne-se referência não apenas de poder, mas de poder bem usado. Porque no final, quando historiadores revisarem sua trajetória, a pergunta não será quanto poder você acumulou, mas o que construiu com esse poder. Maquiavel é lembrado 500 anos depois, não porque foi perfeito, mas porque foi honesto sobre a natureza do poder e ofereceu ferramentas para aqueles corajosos o suficiente para usá-las. Você agora possui essas mesmas ferramentas. Use-as para superar qualquer pessoa que subestimou você. Use-as para construir dominação total em seu campo escolhido. Mas principalmente, use-as para criar algo que justifique o custo brutal que pagou pelo poder. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo. Porque quem compreende essas 7 regras não apenas domina. Quem compreende essas regras redefine o que dominação significa.